Olá, povo de Deus, quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, 11 de agosto de 2021, Santa Clara de Assis. A nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 34, de 1 a 12 e de Mateus 18, 15 a 20. O Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, portanto, o último. E o capítulo de hoje, o último de Deuteronômio, com apenas 12 versículos, encerrando assim toda a Torá. É um apêndice que nos apresenta a morte do grande líder do povo de Israel, Moisés, a quem se atribui a produção dos 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio, como já dissemos, significa a segunda lei. Na introdução da Bíblia de Jerusalém, temos uma síntese muito boa sobre o tema das leis para o povo de Israel. Na Bíblia judaica, o Pentateuco é chamado de lei, a Torá. De fato, ele recolhe o conjunto das prescrições que regulavam a vida moral, social e religiosa do povo. Para nossos olhos modernos, o traço mais notável dessa legislação é seu caráter religioso. Esse aspecto encontra-se também em certos códigos do Oriente Antigo, mas nunca acompanhado de tanta compenetração do sagrado e do profano. Em Israel, a lei é ditada por Deus, regula seus deveres para com Deus e motiva suas prescrições com considerações religiosas. Isso parece óbvio no caso das normas morais do Decálogo ou das leis cultuais do Levítico. Mas é muito mais significativo que numa mesma coleção se misturem leis civis e penais e preceitos religiosos e que o conjunto seja apresentado como a carta da aliança com Javé. Por uma consequência natural, o enunciado dessas leis é vinculado às narrativas dos acontecimentos do deserto, onde esta aliança foi concluída. E nesse contexto, o Deuteronômio tem uma estrutura bem peculiar. É um código de leis civis e religiosas enquadrado num grande discurso de Moisés. No texto de hoje temos o sepultamento de Moisés e o luto de 30 dias guardado pelos filhos de Israel. A transferência da liderança, que agora passa para as mãos de Josué, também está aí. Moisés não pôde terminar a grande empresa divina começada com o êxodo no Egito. Apesar das suas qualidades e de todas as graças recebidas, não concluiu a missão. O grande condutor de Israel pôde observar a terra prometida do alto do Monte Nebo, mas morre antes de nela entrar. Fez a parte principal, deixando a conclusão a Josué. A memória de Moisés se misturava com a memória da grande libertação da escravidão do Egito. Diz nosso texto: em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito, contra o faraó, os seus servidores e todo o seu país, nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo Israel. Mateus 18, 15 e 20. Jesus disse a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, um pecador público.
Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. O capítulo 18 de Mateus é conhecido como o capítulo do discurso de Jesus sobre a igreja. Igreja em grego é eclesia, que significa assembleia dos irmãos. E somente no Evangelho de Mateus encontramos este vocábulo no meio de todos os evangelhos. Uma vez no capítulo 16 e 2 no trecho de hoje. E é de se ressaltar que o Evangelho de Mateus, desde o princípio, foi o mais usado pela igreja nascente, com notável predileção. No nosso capítulo de hoje, temos várias regras de convivência para que a comunidade seja um diferencial importante na vida de quem dela participa e para a sociedade, como um sinal que é possível viver diferente dos critérios civis. Jesus começa apresentando a criança como modelo do cristão no sentido da inocência e da humildade, sobretudo naquela sociedade onde a criança não era contada como pessoa de direitos. E Jesus chama a atenção de que não se deve escandalizar um pequenino, com o qual ele se identifica, a tal ponto que quem recebe um deles é ao próprio Jesus que recebe. Depois disso vem a nossa perícope de hoje, conhecida como correção fraterna. Quando um irmão peca, prejudicando o bem comum, a comunidade age com prudência e justiça, procurando corrigir o irmão, a irmã. Reunida em nome e no espírito de Jesus, a comunidade tem o poder de incluir ou excluir pessoas do seu meio. Porém, a exclusão é o último recurso, pois antes Jesus indicou que todo o esforço deve ser feito para que ninguém se perca. E se alguém se extraviar, a comunidade deve procurar esse irmão, essa irmã, como o pastor que sai em busca da ovelha perdida. Perdão e misericórdia devem ser atitudes permanentes na vida da comunidade. E essas atitudes não são mera tolerância, porque supõe a iniciativa de buscar a reconciliação. Nada de atitude passiva esperando que o pecador se decida. É preciso ir atrás dele e fazer todo o esforço de reinclusão na vida da comunidade. É claro que devemos evitar todo e qualquer fundamentalismo na leitura da palavra de Deus, mas o capítulo 18 traz inúmeras inspirações para o ser e agir em comunidade cristã nos dias de hoje e em todos os tempos. O nosso texto de hoje termina com uma recomendação de profunda confiança na presença de Jesus no seio da comunidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. É dessa certeza que a comunidade se alimenta para resistir a todas as intempéries da sociedade e aos próprios conflitos internos. Ter a convicção de que Jesus caminha com a comunidade faz dela um espaço privilegiado de impulso de novos processos de implementação do reino na história. Celebramos hoje Santa Clara de Assis. Ela pertencia a uma família nobre e era dotada de grande beleza. Destacou-se cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos, tanto que, ao deparar-se com a pobreza evangélica vivida por São Francisco de Assis, foi tomada pela irresistível tendência religiosa de segui-lo. Enfrentando a oposição da família, que pretendia arranjar-lhe um casamento vantajoso aos 18 anos,
Clara abandonou o seu lar para seguir Jesus mais radicalmente. E para isto foi ao encontro de Francisco na Porciúncula e fundou o ramo feminino da ordem franciscana, também conhecido por Clarissas. Viveu na prática e no amor, o amor da mais estrita pobreza. Como dizia São Vicente, os pobres são nossos mestres e senhores. E é assim que a gente deve conviver com eles. E estaremos convivendo com o próprio Jesus. Um beijo no seu coração.